Glória a Deus. Quero dar 2 avisos rapidamente a vocês, aproveitar que eu estou com uma palavra. São 2 avisos bem importantes. Coloca a imagem aqui do primeiro para mim, por favor. Os jovens já vão entender de cara o que está acontecendo. Principalmente quem foi lá na conferência. Tem um tempo que nós estamos trabalhando com o Projeto Vida. A gente tem uma aliança com o Projeto Vida, com o apóstolo Joel, lá em Volta Redonda. E eles têm um projeto chamado 120 no mesmo lugar. É um encontro de avivamento, um encontro avivalista, que tem provocado uma explosão, uma revolução lá em Volta Redonda, no Projeto Vida, e em outras igrejas também que são aliançadas, que caminham junto com eles. E esse é um projeto magnífico, é uma ferramenta maravilhosa que o Senhor os deu, e eles querem abençoar a nossa vida com esse projeto também. Então eles nos abriram uma exceção. Geralmente esse projeto acontece lá em Volta Redonda, e nós precisamos levar caravanas, ônibus para lá, para que pessoas possam participar. E eu consegui conversar com eles, eu, o Corpo Pastoral, temos negociado isso há algum tempo, e a gente conseguiu uma vaga na agenda para que eles venham aqui ministrar esse projeto para a gente. E vai acontecer de dia 23 a 25 de junho, sexta, sábado e domingo. Sexta à noite, sábado o dia todo e domingo pela manhã. Vai ser lá no Hotel Fazenda Carrapeta, aqui em Conceição de Macabu, bem pertinho, bem próximo. E esse projeto, em função da quantidade de inscrições que a gente precisa, esse projeto nós estamos fazendo em aliança com outras 2 igrejas. O Projeto Vida vem aqui para ministrar esse encontro para a gente. E a Assembleia de Deus Amando Vidas, do pastor Leandro e Ageu, lá em Carapebus, que são muito amigos nossos, vão participar também. Inclusive, são os proprietários desse sítio, o Hotel Fazenda Carrapeta, e vão nos ajudar na logística do espaço para que a gente faça esse encontro lá. E a Igreja Batista Aliança Eterna, lá no aeroporto, do pastor Valber, também vai participar conosco. Então, essas 3 igrejas vão estar juntas para enviar os líderes e os jovens para participar desse encontro de avivamento, encontro avivalista, que vai acontecer nesse Hotel Fazenda. Nós temos um investimento para fazer, porque tem custos, de alimentação, de despesa do sítio, a despesa da equipe que vem ministrar, eles não cobram nada, só vem aqui, mas temos uma despesa de viagem de toda uma equipe para pagar e toda a logística, Então esse investimento vai ser R$150, podendo ser dividido em 2 vezes, maio e junho. Mas a gente tem ensinado que quem se antecipa governa, amém? Por isso nós estamos falando, é investimento, porque eu tenho certeza que isso vai produzir muitos frutos sobre a sua vida. Mas como quem se antecipa governa, quem fizer a inscrição no mês de abril vai ter R$50 de desconto. E a inscrição vai ser R$100, podendo dividir em 2 vezes, R$50 agora em abril e R$50 em maio. Quem não fizer assim, vai dar R$75 em maio e R$75 em junho. Então quem fizer a inscrição dentro desse mês de abril ainda, a inscrição será R$100. É um investimento pela sua vida que eu tenho certeza que vai provocar muitos resultados. E eu vou falar uma coisa com você. Se esforce para fazer a inscrição para participar. Líderes de célula, incentive e desafie os seus discípulos para participar. Porque eu tenho certeza que esse encontro vai ser um divisor de água nas nossas vidas, no nosso ministério. Deus tem prometido uma nova experiência, um avivamento sobre nós, e eu creio que o Senhor escolheu um dia ou a hora, e eu creio que virá nesse tempo através dessa ferramenta. Aqueles que não forem, vão ficar muito arrependidos de não terem participado. Então eu te dou um conselho, se esforce ao máximo, não deixe que nada impeça de você participar, para que você também desfrute dessa realidade, não só fique como espectador, mas seja participante em nome de Jesus. Amém? Nós estamos no mês da Páscoa, no mês de abril. Pode trocar, por favor. A partir de semana que vem, nós vamos começar celebrações especiais em função do mês da Páscoa. Então nós vamos ter no dia 9, que é domingo que vem, depois 16, 23 e dia 30 de abril, sempre aqui no culto de celebração, às 19 horas, teremos celebração especial da Páscoa. Nós vamos ministrar nessas 4 semanas o tema Praga Alguma Te Alcançará. E vamos tomar posse dessa realidade no mundo espiritual sobre a nossa vida, sobre a nossa família e tudo mais. Então assim, a palavra ela não vai ser repetida. Na verdade é um tema principal, mas tem 4 subtemas,
E Deus vai ministrar durante essas 4 semanas essa realidade sobre as nossas vidas. Então o desafio a você é não faltar ao longo dessas semanas para que você possa desfrutar dessa realidade também. Nós vamos compartilhar essa informação nas redes sociais e vocês, por favor, nos ajudem compartilhando, convidando pessoas para que possam estar aqui. Traga seus familiares também para que desfrutem dessa experiência. Praga nenhuma te alcançará em nome de Jesus. Amém? Pastor Marcos, por favor. Aleluia. Graças e paz a todos, amém? Quantos estão felizes com Deus? Isso é bom, né? Feliz com Deus, triste sem Deus. O que seríamos de nós sem o nosso Senhor e Salvador, né? Deus, Ele quer fazer grandes coisas no nosso meio. Para isso nós precisamos estar atentos ao seu mover e a tudo que Ele quer fazer. Eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia. Lá em Isaías 61. Esse texto já foi lido pelo pastor Harrison na virada do ano. Ele trabalhou algumas coisas em cima desse texto. Trouxe algumas revelações para nossas vidas. Eu quero conversar com a igreja algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração, ainda em cima desse texto, para esse tempo que nós estamos vivendo. Isaías 61. Todos acharam, amém? Alguns. Isaías 61. Nós vamos fazer a leitura dele todo primeiro. Podemos? Amém? Então vamos lá. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Começa a linkar aí já com as últimas ministrações de domingo passado e de quinta-feira. E apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca da tristeza de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e comerei das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei um concerto eterno com eles. E na sua posterioridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como sementes benditas do Senhor.
Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no Deus, porque me vestiu com vestes de salvação e me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que adorna com os atavios, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nela semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar justiça e louvor para todas as nações. Santo Deus, essa é a sua palavra, Senhor. Palavras por si só, Senhor, já causa, Pai, um grande efeito em nossa alma, Senhor. Palavra, Pai, a qual tem toda a autoridade sobre as nossas vidas. Palavra a qual amamos, Senhor. Que nesta hora, Pai, que estamos de posse dessa palavra, Senhor. Que não seja eu, Pai, tão somente falando aqui neste altar, mas que o Teu Espírito possa estar falando com cada um individualmente, trazendo revelação, trazendo mentes cativas, Senhor, e corações contritos à Sua palavra. Que cada um possa receber nessa noite a porção a qual o Senhor já preparou no mundo espiritual para nós. Senhor. E faça, Pai, aquilo que nenhum homem pode fazer, Senhor. Fique à vontade, Deus, em nosso meio. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um glória a Deus por essa palavra, querido? Essa palavra por si só, ela já tem uma revelação de Deus para nossas vidas. Alguns subtítulos dessa palavra diz que é o ano da bondade do Senhor. Outros falam que é a salvação sendo proclamada. E essa palavra, ela vem muito de contra a tudo aquilo que nós estamos vivendo e aquilo que Deus tem e quer fazer em nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre nós como igreja do Senhor. É bem certo que temos olhado e visto um tempo aí fora, onde a crise tem assolado o povo, onde a maldade tem se aumentado, onde o número de pragas tem se expandido, né? A gente viu aí H1N1, depois foi gripe do frango, do sapo e chikungunya, e vindo uma coisa, uma praga em cima de outra. Mas a gente precisa estar ciente de que tudo o que tem acontecido nesses últimos tempos, isso aí é afastamento do homem para com Deus. Se você pegar a Bíblia e começar a ler a história, ver e você começar a vir puxando, você vai começar a ver que todas as vezes que o homem se afastou de Deus, todas as vezes que o homem tentou trilhar um caminho tão somente humano, fora daquilo que Deus tinha projetado, isso calhou em destruição. Isso deu um resultado ruim. Você vai pegar lá em Gênesis 3, você vai ver a corrupção do gênero humano, né? Quando Deus dá a instrução a Noé a construir aquela arca, né? Aquilo foi o que? A iniquidade, que se multiplicava, e veio aquele grande dilúvio para acabar com aquilo tudo, aquela destruição, né? Você mais à frente um pouco, você vai ver lá, em Gênesis capítulo 18, 27, 17, em diante, você vai começar a ver a destruição de Sodoma e Gomorra. Tudo por quê? Por culpa da iniquidade do homem, né? Se você começar a folhear, você vai ver em Êxodo, né? A partir do versículo 7, as pragas que veio sobre o Egito, foi por quê? Porque o homem tentou trilhar os seus próprios caminhos, longe daquilo que Deus tinha programado. E hoje, nós vivemos um tempo muito parecido, onde o homem ele tem tentado trilhar o seu próprio caminho, andar
do seu próprio jeito, em cima tão somente na base da sua força, do seu intelecto, e está vindo um grande juízo de Deus sobre a nação, sobre os povos. Porque o homem não tem se atentado ao que Deus está direcionando. Então nós precisamos estar atentos nesse tempo. Porque Deus, Ele quer fazer algo assim, tremendo com a igreja, nesse tempo. Mas é preciso a igreja estar atento. É certo, é fato, que Deus, Ele quer e Ele vai trazer o seu novo sobre a igreja, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Mas eu quero atentar você, que nós, igreja do Senhor, nós precisamos, para vivermos esse novo de Deus, de libertação. Esses últimos dias o pastor trouxe uma mensagem, no domingo passado, uma revelação, a qual Deus deu daquela cobra, e a cobra aprisionava pessoas, e na quinta-feira, na macrocélula, o pastor deu continuidade àquela palavra, e foi tremendo, diga-se de passagem. Você que não veio, querido, você perdeu algo muito forte da parte de Deus. E nós precisamos ficar atentos, porque Deus, antes de trazer esse novo, Ele quer libertar a igreja. A igreja só vai viver o novo de Deus, só vai comer o melhor de Deus, depois de ser liberta. E a igreja, ela andou por muito tempo encarcerada, aprisionada. E às vezes a gente fica pensando que prisões são tão somente coisas externas. Mas Deus quer libertar a igreja, quer me libertar e quer te libertar de dentro para fora. Como cantamos aqui no louvor, de dentro para fora. Vem reinar em mim. E nós ficamos presos com algumas negociações que, como igreja, nós fizemos, como omissões, procrastinações. E nós precisamos romper com isso tudo nesse tempo e deixarmos Deus vir e nos libertar de fato, para que nós possamos viver o melhor de Deus. Se você for ver o povo de Israel, quando estava no Egito, eles tiveram até algumas experiências com Deus acerca de provisão e de alguns feitos do Senhor. Eles viram, mas eles só viveram o melhor de Deus depois que eles foram libertos. O que esperavam eles? A terra prometida, uma terra que manava leite e mel, uma terra muito boa. E nós também, como igreja, vivemos até algumas coisas, algumas experiências com Deus, mas Deus, Ele quer elevar a igreja nesse tempo. E eu quero tomar como parte o que aconteceu lá em Gênesis 6 e dizer que Deus quer fazer do mesmo meio que aquelas águas inundaram com dilúvio e vieram destruindo tudo. E nós bem sabemos que a arca, ela representa a igreja do Senhor. E aquela mesma água que inundou e que veio destruindo todo, ela elevou a arca. Então o que Deus está usando, que está vindo com o juízo dele sobre a vida de muitas pessoas nesse tempo, é para elevar a igreja, para colocar a igreja numa posição de destaque. E a igreja sou eu e você, querido. É chegado um tempo que nós vamos ser colocados numa posição de destaque, com autoridade, a qual o pastor estava orando aqui, para pisarmos de fato sobre serpentes e escorpiões. Praga alguma nos alcançará. E por que nós não vivemos isso? Porque precisamos ser libertos. O que parece muitas vezes é que essas correntes
que aprisionam, que nos aprisionam aqui dentro, elas têm vida, elas têm vida própria. Pois Deus vem no domingo, traz uma palavra reveladora, traz uma palavra, quebra cadeias, quebra muralhas, correntes são quebradas. E na segunda-feira está todo mundo aprisionado de novo. Meu Deus, o que é isso? E aí parece que essas correntes elas têm vida própria. E eu quero te dizer que mais do que uma libertação, nós vamos precisar viver um tempo de conservar a nossa libertação. Só ser liberto não basta. Precisamos ser libertos e conservar essa libertação. Às vezes parece que nós andamos como um marginal, que faz tantas coisas, e aí ele é preso, ele paga ali, aquele tempo ali aprisionado, recebe um alvará de soltura, e ele volta a fazer aquilo tudo de novo. Muitas vezes parece que nós caminhamos assim. Deus vem, nos liberta, faz milagres, sinais e prodígios, para que a gente caminhe naquele exercício de libertação, mas nós voltamos a praticar a iniquidade, voltamos a compactuar com a maldade, voltamos a fazer tantas coisas que sabemos que desagrada a Deus. E é isso que tem nos aprisionado. É isso que tem feito com que nós deixamos de viver o melhor de Deus. Queridos, enquanto negociarmos com o pecado, enquanto negociarmos com a iniquidade, enquanto negociarmos com o roubo, enquanto negociarmos com a mentira, nós seremos aprisionados por ela. Então, de uma vez por todas, nós precisamos entender isso e seguir em um caminho libertador. Deus libertou o povo lá do Egito. Depois, por culpa de tanta murmuração, o que aconteceu com eles? 40 anos no deserto ali. Deus vinha sempre com a sua misericórdia, né? Trazia coluna de fogo à noite, trazia nuvem durante o dia, descia maná do céu. Mas isso era pouco diante do que Deus queria fazer para o seu povo. Então nós precisamos entender. E uma senha já nos foi liberada. Domingo passado o pastor falou, e falou muito bem, ele foi muito claro quando ele falava. Qual foi a senha que libertou Paulo e Silas da cadeia? Oração e adoração. Queridos, nós só vamos viver o melhor de Deus quando tivermos uma vida de oração e de adoração. Essas palavras, elas se fundem, elas se tornam uma só. Porque quem tem uma vida de adoração, de oração, tem uma vida de adoração a Deus. E quem tem uma vida de adoração a Deus é um orador. Agora nós precisamos ir mais longe do que isso. O pastor falava que as nossas dores não podem nos impedir de adorar ao Senhor. E é fato, porque coisas pequenas têm nos impedido de adorar o Senhor. Muitas vezes é uma dor de cabeça, muitas vezes é porque o pastor não falou comigo. Outras vezes, meu salário não saiu. Meu Deus, aonde estamos como igreja? Você sabe por que aquelas muralhas que estavam lá à volta, aquelas grades, aquelas correntes que aprisionavam Silas e Paulo e Silas, elas romperam? Por culpa do estilo de vida deles dois. Eles tinham um estilo de vida já, de adoração. Aquilo era uma marca, aquilo já estava estampado na vida deles. Ou vocês acham que eles
oraram e adoraram só naquele momento? Se você for pegar a sua Bíblia e for lá em 2 Coríntios 11, 24, se eu não me engano, 11, capítulo 11, não sei se é o 24 e 25, que vai falar sobre as dores de Paulo. Ele vai falar que por 40 vezes, menos um, ele foi açoitado. 40 vezes 5, menos um. Né? Então nós vamos multiplicar aí. É 39 vezes 5, né? 195 chibatadas. Será que se você tivesse tomado, você pegou a sua Bíblia, está vindo para cá para o culto, legal, amarradão, pararam ali e te deram 100 chibatadas ali, você viria para o culto? E ele continua falando que ele naufragou várias vezes, passou por bandidos, que muitas coisas aconteceram com ele, mas foi o estilo de vida dele que abalou aquele cárcere todo que estava à sua volta. Nós vamos olhar aqui e vamos ver duas coisas. Primeiro, que nesse texto de Isaías 61, a gente vai ver, lá no finalzinho do versículo 1, assim: proclamar o quê? Liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E no versículo 3, você vai ver assim, que Deus quer dar veste de louvor em vez de um espírito angustiado. Eu fiquei em casa me perguntando o que é essas vestes de louvor. Veste de louvor é um espírito, é um estilo de vida, é um estilo de adoração contínuo. Essas são as vestes que Deus quer trazer sobre a igreja nesse tempo. Vestes de louvor. Porque esse espírito de Pitom, a qual o pastor pregou no domingo passado, ele tem enredado muitas pessoas. Alguns não têm nem dado o trabalho da cobra enrolar, ela mesma tem se enrolado na cobra. Só Cristo. O pastor traz uma revelação tamanha na segunda-feira, no domingo. Na segunda-feira o cara está se enrolando na cobra. Parece brincadeira. São coisas sérias, são revelações que nós temos pago o preço para trazer para a igreja, para que a igreja caminhe de uma maneira sadia, gente. É desafiador um profeta trazer uma revelação de Deus. E muitas vezes nós subimos nos altos montes para buscar uma revelação de Deus para a igreja, para que a igreja caminhe numa maneira sadia, numa maneira contínua, numa maneira ao qual Deus tem propósito, né? E quando a gente vai lá em cima daquele monte, recebe uma revelação tão forte do Senhor, a ponto de ficarmos impactados, a gente chega lá e fala: agora vai, vamos lá, vamos levar essa palavra, vamos trazer, porque vai romper agora. E quando a gente chega para trazer essa revelação para o povo, sabe o que acontece? O povo está prostrado adorando o bezerro de ouro. Prostrado diante de necessidades, prostrado diante de manjares, prostrado diante de iniquidade. Esses são os bezerros desse tempo, prostrados diante de Mamon. E aí que Deus quer fazer, Ele quer nos libertar disso. Mas é preciso você entender isso de uma vez por todas e caminhar. E caminhar, estar atento com cada palavra que tem saído daqui para direcionar a sua vida. Nós não estamos preocupados em pregar um evangelho que satisfaça somente a sua carne, a sua vontade ou o seu ego. Nós estamos preocupados em trazer algo de Deus para a sua vida,
para que quando você estiver lá fora, você esteja sustento, e você seja sustentado pela palavra de Deus. O pastor pregou aqui, ele falava. Gente, essa cobra está sufocando muitas famílias, muitos pais, muitas mães, filhos. Não faltem quinta-feira. Quinta-feira nós vamos dar prosseguimento nisso tudo. E parece que nós não entendemos isso. Querido, quando você estiver orando, eu tenho feito isso. Quando você estiver orando, que você entrar no seu quarto para orar, ore para que Deus tire os tampões dos seus ouvidos e as escamas dos teus olhos. Porque parece que muitos não escutam a direção que está sendo falado. Isso é triste, é terrível demais. Porque pode botar toda uma família a se perder. Pode botar todo um povo a se perder. Não que a gente vá deixar de atender, mas depois vai para o gabinete chorando um monte de coisa. Mas tudo poderia ter sido evitado se estivesse atento. Quantas vezes viemos para o culto, escutamos uma palavra, e na segunda-feira não sabemos nem o que foi pregado, qual capítulo, qual versículo nós lemos. Por isso que eu falo que tem gente que está se enrolando na cobra. Então fique atento. Tem um estilo de vida de adorador, querido. Adore ao Senhor. Deixa Ele reinar em você. Deixa Ele fazer uma obra em você de dentro para fora. Sabe, a obra na vida de Paulo e Silas, ela foi feita dessa forma, de dentro para fora. Se você for olhar essa história, você vai ver que a menina, ela já sabia que eles eram homens de Deus. Eles eram homens de Deus. Havia uma marca na vida deles, queridos. Será que como nós somos conhecidos no mundo espiritual? Como nós somos conhecidos nesse mundo? Do versículo 4 ao 7, Deus começa a falar depois de sermos libertos. O que viveremos depois de sermos libertos? Versículo 4. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Ponto. Nossa nação, ela tem sido destruída de geração em geração, sim ou não? Tem alguém aí comigo? Nossas cidades, elas têm sido assoladas de geração em geração, sim ou não? Sim. Às vezes a gente bota a culpa no governo do PT, mas não foi só o governo do PT que trouxe isso tudo, não. Teve governos anteriores também que acabaram com tudo. Roubos em cima de roubos, em cima de roubos. Ele só estourou agora na mão do PT. Mas de geração em geração, isso vem sendo destruído há muito tempo. Mas Deus, Ele quer trazer uma restauração sobre as nossas vidas, através da nossa libertação. Deus, Ele não vai fazer nada se nós não formos libertos. Deus quer trazer prosperidade sobre o seu povo? Quer. Mas se eu tiver dentro de mim um espírito de mamon, Deus não vai trazer essa prosperidade sobre a minha vida. Então eu preciso entender isso. Eu preciso ser liberto para que eu possa viver esse melhor, para que eu possa viver essa restauração, essa revolução da parte de Deus. Para que eu possa ser chamado ministro de Deus, sacerdote do Senhor. Por onde eu passar, por onde você passar, nós precisamos ser conhecidos.
E por que não temos sido conhecidos? Há uma promessa nesse ano da honra sobre as nossas vidas, gente. A honra foi uma ferramenta ao qual Deus deu essa proclamação para trabalhar algumas coisas na nossa vida. Faça bom uso dessa ferramenta. Honre a Deus. E a quem mais você tiver que honrar. Que é através disso que você vai ser consertado. É através disso que vai vir a libertação. A honra precisa atingir todos os lados. Então honre, para que essa proclamação ela venha sobre a sua vida. Para que em vez da vergonha venha dupla honra, porção dupla da terra, prosperidade de Deus sobre as nossas vidas. Querido, é triste dizer, mas muitas vezes, e por muito tempo, muitos viveram uma prosperidade que não era de Deus. E dentro da igreja. Uma prosperidade que não provinha do Senhor. No versículo 8 e 9 você vai ver que Deus fala assim, que Ele ama a justiça e odeia o roubo, a maldade e a iniquidade. Quantas vezes, querido, nós dentro da igreja compactuamos com tantas coisas lá fora acerca de roubo, de maldade e de iniquidade. E às vezes até ganhamos algumas coisas. Mas essa prosperidade é de Deus? Não. Isso vem tão somente para te enredar. Para te enredar. Eu ouvi de um amigo certa vez, ele comprador de uma multinacional, ele recebeu tanta propina de alguns fornecedores, que ele acabou na mão daqueles fornecedores. Ou você continua comprando comigo, ou então eu te denuncio. E ele ganhou muito dinheiro, construiu casa, tinha carro do ano, muita coisa. Mas estava aflito, estava angustiado. Por quê? Uma prosperidade que não provinha do Senhor. E ele conversando, ele falava, cara, eu preciso parar com isso. Toda vez que eu pego um dinheiro dessa maneira ilícita, me acontece alguma coisa. Eu bato com o meu carro, meu filho adoece, minha mulher passa mal. Um monte de praga, um monte de coisa acontece. E muitas vezes, nós mesmos, escutando a palavra do Senhor dentro da igreja, nós compactuamos com tantas coisas desse modo, gente. Tentamos pegar uma promoção na prefeitura, em que eu não preciso trabalhar. Eu já fui comprador de empresa também. E certa vez o rapaz falou para mim, cara, compra comigo, eu te dou 10% disso aqui tudo. E eu falei com ele assim, vamos fazer um negócio então. Esses 10% que você quer me dar, dá de desconto para a empresa. Não, eu não posso. Eu não estou entendendo a sua matemática. Você pode tirar 10% disso e me dar, e não pode dar desconto na nota para a empresa? Estou entendendo essa matemática sua. Sabe de uma coisa? Eu nunca mais compro com você. Sabe o que queria, querido? Que eu ficasse na mão dele. São bandejas, são coisas que vêm sobre as nossas vidas. E vem, sabe quando? Quando nós estamos precisando. Isso é mundo espiritual. Então nós precisamos entender o que Deus está, aonde Deus está se movendo, para que a gente coma e viva o melhor de Deus.
Ele está falando que ele ama a justiça, mas que ele odeia o roubo, a iniquidade e a maldade. Quantas vezes compactuamos com a maldade? Meu Deus! Então é isso que Deus quer trabalhar nesse tempo nas nossas vidas, gente. Nós precisamos ser libertos dentro de nós. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 37, tem uma instrução que é muito interessante para nós, que diz assim: seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Pois o que passa disso é o quê? Procedência maligna. Quantas vezes o teu sim tem sido sim? Às vezes o pastor vai aqui, fala assim: vamos fazer a oferta para a gente comprar as cadeiras aí. Quem está comigo? Aí todo mundo levanta a mão. Pastor, beleza, todo mundo comigo, vamos lá, vamos comprar. Nós fizemos para 200 cadeiras, queriam que a gente fizesse para 500. Mas enfim. Aí o cara levanta a mão: tô, pastor, vamos lá, não sei o quê. Aí quando chega na hora, cadê aqueles que disseram que estavam juntos? Disseram sim com a boca, mas disseram não com a atitude. Porque tinha um espírito de escorpião no bolso e não deixou ele ajudar a comprar uma cadeira para ele mesmo sentar. É assim, é a verdade. Sabe o que acontece isso? É procedência maligna. Seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Quantas vezes nós temos que dizer não para o pecado? Não para as vezes que as pessoas tentam nos corromper. Dizer não para a mentira. Certa vez o colega ficou chateado comigo. Falou para mim assim: ó, se for para mim, diz que eu não estou não. Eu falei: então pega e sai. Pega e sai. Aí eu digo que você não está. Se você estiver aqui, poxa, mas você também? Eu falei: porque com isso a gente vai compactuando com as coisas. E com isso a gente vai sendo aprisionado, sem ao menos saber, gente. E depois a gente não sabe por que chegou uma praga na nossa casa. Depois a gente não sabe por que não prospera. Depois a gente não sabe por que as coisas na nossa vida não andam. Por quê? Porque faltamos com a verdade. Aqui dentro da igreja é fácil dizermos não para o pecado. Mas e lá fora? Lá nas horas que nós somos assediados, como é que fica o negócio? Se o meu não para o pecado, que eu digo aqui dentro da igreja, lá fora for um sim, a procedência é maligna. Seja o teu não, não, e o teu sim, sim. Precisamos ser homens e mulheres de Deus de palavra. Falar e arcar com aquilo ali, com a nossa palavra. Mais à frente, se você for ver em Mateus 15, 8, você vai ver que diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e talvez eu vá até deixar alguns escandalizados.
Não adianta vir para a igreja tão somente domingo e ficar levantando a mão aqui e cantando junto com o Ministério de Louvor.